Então vamos lá. Olá, eu sou Rita Castro, nutricionista, e no vídeo de hoje eu quero mostrar essa aula aqui que eu fiz para o Congresso Ganepão 2017, que foi dada em junho, né? Foi em junho de 2017, eu dei essa aula em que o contexto era uma discussão de diversos casos clínicos, né? E num desses casos clínicos, eles denominaram o nome da paciente, né? Dizendo que era a paciente Dona Robertinha. E aí ela fazia a seguinte pergunta: devo fazer uma dieta sem glúten? Quando e por quanto tempo? Então, esse era um tema que eu já estava querendo muito fazer um vídeo, só que é um tema bastante polêmico, porque envolve muitos mitos que são espalhados pela internet, muitas coisas erradas, e como eu gosto de mostrar realmente o que tem de ciência por trás, o que a gente pode de fato extrair de tudo que existe em relação ao glúten que vem sendo publicado nos últimos tempos, e também até em relação à nossa experiência clínica, né? Porque é uma das coisas que muitas vezes a ciência às vezes não explica, mas que na prática a gente consegue ver alguns resultados diferentes. Então eu vou mostrar um pouco de tudo isso, e aí a gente vai chegar a uma conclusão final com essa pergunta da nossa paciente aqui, do nosso caso clínico que foi discutido lá no congresso agora em junho de 2017. Então todos os artigos eles estão bem atuais e eu espero que vocês curtam. O vídeo obviamente vai acabar ficando um pouco longo, né, porque é uma aulinha. Então, mas eu vou tentar passar de uma forma bastante clara para que todos consigam entender, tanto para quem é profissional como também para quem é apenas um curioso, gosta de entender e não quer ficar apenas nos mitos e nas coisas ditas aí da internet que a gente acaba se deparando muitas vezes, tá? Então, como eu falei, o nosso caso lá era a dona Robertinha, né? E aí ela perguntava. E aí, o que nós vamos discutir nessa aula é justamente quem são os indivíduos susceptíveis que desencadeiam as respostas ao glúten, principalmente aqueles indivíduos com alergia ao trigo, a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca. Aqueles indivíduos que têm o consumo de glúten e o consumo de carboidratos refinados. Então, muitas vezes o problema não é o glúten em si, mas o consumo de outros carboidratos, dos carboidratos de uma forma geral, né? E aí isso inclui os alimentos com glúten. Então, por exemplo, é aquele indivíduo que tem compulsões por pães. Então ele come 5, 6, 7 pães de uma vez só. Ele come 2, 3 pratos de massas. Ele come várias fatias de pizza de uma vez só. Então o problema em si, o glúten ele pode piorar, sim, a gente vai ver alguns estudos relacionados a isso, mas o ciclo que ele está de carboidrato muitas vezes é o problema. E aí o simples fato dele conseguir reduzir isso, ou até mesmo cortar isso de uma forma drástica, ele consegue ter um resultado no processo de emagrecimento e também na redução de vários outros sintomas que ele vem sentindo nos últimos tempos. Vamos discutir também a relação do glúten com o aumento da resposta inflamatória e permeabilidade intestinal. Eu vou mostrar aqui os estudos experimentais, né, estudos em ratos, que mostram que o glúten ele aumenta a resistência à leptina, ou seja, dificulta essa resposta para a saciedade, por isso que é um indivíduo que consegue comer 6, 7, 8 pães, uma pizza grande inteira, ou vários pratos de massa de uma vez só, uma quantidade grande, por causa dessa resistência à leptina. E a redução também da capacidade termogênica, ou seja, que também acaba levando a uma redução do gasto energético, então isso é bem ruim para o processo de emagrecimento. E por fim, vamos discutir a substituição dos alimentos com glúten por farinha refinada. Aqui é o principal que nós vamos concluir, né? Porque assim, o grande problema tudo bem, a gente vai descobrir que o glúten tem sim alguns fatores e a gente vai discutir um pouco isso. Só que a gente vai substituir pelo quê? Se for substituir por outras farinhas refinadas, vai estar trocando 6 por meia dúzia. Então, às vezes a pessoa, parei de comer pão, mas tá comendo 2, 3, 4, 5 tapiocas por dia, e come farinha de arroz e coisas com bolinhos sem glúten, pãezinhos e biscoitinhos e tudo isso com farinhas brancas refinadas também do mesmo jeito, então não é uma boa ideia, tá? Então, só para a gente fazer um contexto aqui em relação à estrutura das proteínas do glúten, como elas são formadas e por que elas têm uma característica
prejudicial, né, no caso das doenças. Então, primeiro, a gente tem a gliadina, que é a principal fração relacionada com a doença celíaca, e a gente tem a glutenina, que é a principal fração relacionada com a alergia ao trigo. E quando essas duas moléculas, junto com a água, elas se juntam, elas formam essa estrutura do glúten, que parece aqui uma cadeia muito bem organizada, que faz parte ali, né, da estrutura da composição do trigo. E aí o grande problema dela é que, assim, aqui no caso, explicando a fisiopatologia mesmo da doença celíaca, tá? O que acontece especificamente com a doença celíaca. E também acaba que boa parte da explicação desses efeitos maléficos do glúten também faz parte desse mecanismo molecular aqui. A grande questão é que o glúten, quando, né, nesses indivíduos que ele, por ser uma proteína de difícil digestão, os seus fragmentos não digeridos, principalmente a gliadina, né, que é a prolamina lá do glúten, o que ela vai fazendo aqui com o intestino? Então, aqui a gente tem o lumen intestinal e esses quadradinhos aqui são as celulinhas do intestino, são os enterócitos. E aí, essas frações mal digeridas, né, da gliadina, elas vão empurrando as células do intestino, aumentando a produção da zonulina. Essa zonulina, elas são proteínas que vão diminuir outras proteínas que são chamadas de tag junctions, que elas fazem com que, vocês estão vendo que elas estão bem apertadinhas aqui? Então, as tag junctions, elas fazem isso, elas fazem as células do enterócito ficarem bem apertadas. Para quê? Para impedir a passagem de toxinas, elas servem como uma barreira mesmo, porque, né, nosso intestino não pode deixar passar qualquer coisa. Aí, o que acontece? O glúten mal digerido, ele força essa passagem aqui, então ela vai abrindo essa brechinha aqui, e a zonulina começa a ser aumentada. Então, isso aqui que é o principal gatilho para o processo inflamatório, porque vão entrando várias toxinas, inclusive as bactérias patogênicas que habitam aqui o intestino, vão entrando várias outras toxinas e isso vai desencadeando uma resposta inflamatória. O outro ponto, que aí no caso bem da doença celíaca, é que a gente tem as células apresentadoras de antígeno, que está representada aqui pelas APCs, tá? E aí a gente pegando essa parte aqui e olhando, eu vou pegar essa parte aqui e olhar como se fosse com um microscópio, que é essa parte daqui desse mecanismo, tá? Então, esses fragmentos do glúten, quando ele passa, ele vai sofrer uma reação de desaminação por essa enzima chamada transglutaminase tissular 2, que é essa aqui, ó. Transglutaminase tissular 2. Então, ela vai fazer com que essas células apresentadoras de antígeno elas peguem essa fração aqui do glúten, né, que foi transformada pela enzima, e aí se essa célula apresentadora de antígeno, ela tiver as moléculas de imunohistocompatibilidade DQ2 ou DQ8, tá, que são as principais envolvidas com a doença celíaca, aí as nossas células T, elas vão reconhecer isso e vão começar a produzir o interferon gama. Esse interferon gama, ele vai induzir ao processo pró-inflamatório e vão fazer com que também as células do intestino comecem a produzir uma resposta pró-inflamatória e as células do intestino começam a morrer. Elas começam a entrar em apoptose, uma autodestruição aqui das células do intestino. Então, por isso que na doença celíaca é tão perigoso o consumo do glúten, porque acaba levando toda essa morte celular aqui das células intestinais e desencadeando todo um processo biológico bastante desastroso, tá? Então, o grande problema é esse. E aí a gente vai ver que, assim, na doença, nesse quadro aqui, eu tento mostrar de uma forma bem sucinta o que acontece nesses casos, tá? Então, a doença celíaca ela é uma doença mais rara, né? Ela comete de 1 a 3% das pessoas. A alergia ao trigo ela vai de 0,4 a 1% da população. A sensibilidade ao glúten não celíaca ela é uma doença mais difícil de ser, assim, vista de fato a sua prevalência, porque o diagnóstico é bastante impreciso e a literatura também é muito confusa em relação ao diagnóstico, ao que é de fato, e aí por isso que também a prevalência ela varia muito de 0,6 a 6% da população, mas vocês vejam que realmente não é uma coisa super mega prevalente para sair excluindo o glúten por causa disso, tá? Então, por isso que a gente vai atentar para outras coisas também.
O intervalo entre a ingestão do glúten e os sintomas na doença celíaca chega a dias e semanas, então não é porque comeu hoje, amanhã já vai aparecer os sintomas eles podem aparecer semanas depois do consumo. A alergia ao trigo, aí sim, ela é mais imediata, tá? Ela pode ser questões de minutos e horas. Na sensibilidade ao glúten não celíaco, ela pode ser de horas, no sentido de começar a dar uma distensão abdominal, desconforto mais imediato, ou pode ser dias depois. Comeu alguma coisa com glúten hoje, só vai aparecer daqui a 3, 4 dias os sintomas. Então, por isso que é muito difícil de fechar um diagnóstico e de conseguir associar alguns sintomas com o consumo. Ah, mas eu consumi foi no domingo, então é quarta-feira e eu tô aqui com uma distensão, tô toda inchada, não sei porquê. Então, muitas vezes foi por causa daquelas 10 fatias de pizza que comeu no domingo. O gatilho, né, que é, óbvio, o que causou tudo isso. Aqui no caso da doença celíaca são os peptídeos do glúten. Na alergia ao trigo, o próprio trigo. Na sensibilidade ao glúten não celíaca, pode sim o próprio glúten e os food maps, que são os carboidratos fermentáveis, muito comuns de causarem desconforto nos indivíduos com a síndrome do intestino irritável, né, e outras doenças inflamatórias intestinais. Então, por isso que é bem importante, além do glúten, fazer o controle do consumo dos food maps. A genética é super importante, mas ela não é extremamente determinante para o surgimento das doenças. Na doença celíaca, a genética é um pouco mais importante. Cerca de 98% dos pacientes com doença celíaca, eles apresentam no teste genético HLA-DQ2 ou DQ8. Alguns estudos falam da DQ7 também, então por isso que um bom teste genético que possa avaliar isso aqui, mas não significa que para ter a doença celíaca é obrigatório ter. Tem pessoas que têm doença celíaca, têm a doença celíaca sem a presença do DQ2 e DQ8, mas é quase 100% de certeza, se você tiver DQ2 e DQ8, de ter a doença celíaca. E ele não serve como diagnóstico, porque você pode ter no seu genótipo o DQ2 e DQ8 e ainda não ter os sintomas da doença celíaca, tá? Então, por isso que é muito importante fazer precocemente, para que a gente possa fazer a redução do consumo, já fazer a exclusão, e aí sim conseguir ter uma vida saudável e fazer uma exclusão de forma muito tranquila e saudável. Esse é o ponto da questão, tá? A alergia ao trigo, cerca de 35 a 40% das pessoas também apresentam DQ2 e DQ8, e na sensibilidade ao glúten não celíaca, 50% das pessoas elas apresentam também esse perfil genético. A patogênese, no caso da doença celíaca, é uma doença autoimune, né, como já é muito bem conhecida. A alergia ao trigo, ela pode ser mediada ou não por IgE, né, por essa resposta imunológica. E na sensibilidade ao glúten não celíaca, desconhecida, muito difícil saber, porque muitas vezes a causa, a patogênese é bem complexo, a síndrome do intestino irritável, outras doenças inflamatórias intestinais, elas são muitas vezes de causas desconhecidas, muito associada com estresse, com o consumo de outros alimentos com toxinas, enfim, é todo um contexto aqui, é tudo muito mais na sensibilidade ao glúten não celíaco, é muito associada ao contexto do intestino, ao contexto do estilo de vida, do que só ao glúten em si. Aqui no caso, o tratamento da doença celíaca, obviamente, é a dieta livre de glúten. Na alergia, a dieta livre de trigo. E na sensibilidade ao glúten não celíaca, é uma dieta livre de glúten com possível reintrodução, depois que você consegue consertar e desinflamar esse indivíduo, tá? Mas também com bastante cautela. Esse outro quadro aqui já mostra de uma forma um pouco diferente, só para vocês terem uma noção também dos problemas relacionados ao glúten. A gente tem as intolerâncias em si, que é a doença celíaca. Temos também a ataxia induzida pelo glúten, temos também a dermatite petiforme. Aqui nas alergias mediadas por IgE, né, as alergias alimentares em si por conta do glúten, e também de um processo de alergia mediada ali pelo um processo bem interessante que acontece nos indivíduos que fazem exercícios de altíssima intensidade. E aqui, aqui são na sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Que nem é alergia, nem é uma doença autoimune, tá? Então, sugiro também a leitura aqui desse artigo, né? Todos os artigos vão estar listados aqui no final do vídeo, para que vocês possam ter acesso e depois estudar com mais profundidade.
Essa figura aqui eu acho ela incrível, ela é sensacional, porque ela explica de forma e ilustra pra gente de uma forma tão brilhante do que acontece, e pra gente entender que não é apenas o glúten em si o grande causador do problema aqui. Esse é um estudo que faz uma revisão entre essa sensibilidade ao glúten e ao trigo, os food maps na síndrome do intestino irritável, aqueles indivíduos que sentem muitas dores intestinais, distensão, inchaço, muitos desconfortos, então, que é bastante comum. E aí, assim, o glúten e o trigo, eles estão aqui presentes como também um dos fatores, mas existem outro contexto aqui que também piora todo esse quadro. Por isso que é muito mais associado com um contexto do que ele sendo o único problema, tá? Então a gente tem os carboidratos fermentáveis, que são os que têm bastante food maps, depois eu posso fazer um vídeo só sobre os food maps também, que causam esse aumento de fermentação, produção de gases e leva à distensão abdominal. As gorduras mal digeridas, que também leva a esse aumento da retenção de gás, né? Que é aumento da produção de gases. E aqui as proteínas alergênicas, né? Que aí a gente destaca aqui o glúten, e esse aumento da permeabilidade intestinal. Olha só, as celulinhas aqui do intestino sendo afastadas, aí tudo isso, ó, faz com que, tá vendo aqui a microbiota, as bactérias? Então, se tiverem as bactérias aqui, uma desbiose com bactérias patogênicas, elas vão entrar. E eu, se tiver um indivíduo aqui com a susceptibilidade genética, aqui com a DQ2 e DQ8, vai aumentar ainda mais essa resposta inflamatória. E aí isso também aumenta, exacerba ainda mais os sintomas do síndrome intestino irritável. E o link do intestino com o cérebro, esse eixo cérebro-intestino que é super importante, ele vai aumentar o quê? Mais estresse, ansiedade e depressão. Então, todo um contexto da alimentação influenciando no comportamento. E aí, isso tudo desencadeia mais doenças, porque é um indivíduo mais inflamado, cheio de consequências, e que, assim, a exclusão do glúten ela vai ser importante, mas é todo um contexto da dieta, toda a microbiota que precisa ser melhorada, é todo o estilo de vida que precisa ser melhorado. Então, aqui, ó, o consumo de leite, sorvetes, bebidas açucaradas, mel, né, coisas com alto índice glicêmico, pizza, que aí tem o próprio glúten, né, vários grãos, então tudo isso, todo o contexto da dieta. Aí aqui são os alimentos que tem um pouco mais dos food maps, que aí podem aumentar. Então, às vezes, mas eu como alimentos saudáveis. Tudo bem, é saudável, mas se ele tiver muitos food maps, vai aumentar um pouco mais essa resposta. Então, por isso que a avaliação no profissional ele é muito importante. Não é simplesmente, eu vou tirar o glúten da minha dieta e vai melhorar. Ou aquela pessoa que diz assim, mas eu tirei o glúten e nada melhorou, né? Então, na verdade, assim, é todo um contexto, tá? E por isso que um profissional é que precisa acompanhar de forma bastante cautelosa o que está acontecendo e fazer essa substituição de forma bastante consciente e uma avaliação bem profunda do que o paciente está consumindo no seu dia a dia. Bom, mas para emagrecer, né, que é o principal pergunta de todo mundo. Será que se eu tirar o glúten para emagrecer? A gente sabe que não é bem assim, justamente pelaquela discussão que eu falei lá no início. Se você tirar o glúten e substituir por farinha de arroz, polvilho e a tapioca e substituir pelo milho, tudo isso também tem um índice glicêmico alto, não vai fazer você emagrecer, não vai ser por causa dessa substituição em si, mas é o contexto da dieta que precisa ser melhorado, tá? Mas a gente tem alguns estudos em ratos, estudos experimentais, que falam que a exclusão do glúten, que aí também tem que ser acompanhada da exclusão também dos, não exclusão, mas o controle dos alimentos de carboidrato de alto índice glicêmico, vai ter um efeito positivo no emagrecimento. Porque isso aqui estuda em rato, olha só. A gente não tem nenhum estudo em humano que diga com 100% de certeza que só o fato de tirar o glúten vai emagrecer. Isso não acontece, tá? Mas em ratos existem mecanismos já propostos, inclusive na modulação de genes muito importantes, de que a exclusão do glúten foi associada à redução da adiposidade, ou seja, a redução da gordura dentro das células,
e também da quantidade de gordura, de células de gordura, reduz a inflamação, né, óbvio, e reduz a resistência à insulina, né? Aumentou aqui a expressão da GLUT4, aumentou a expressão do PPR-alfa, que melhora toda essa capacidade energética, fez a modulação do PPR-gama. Então, assim, teve efeitos benéficos, embora esses estudos sejam em ratos, mas a gente pode tentar aí pensar em mecanismos de fato legais em relação à retirada do glúten na dieta. Esse outro estudo também em ratos, também do mesmo grupo, é um grupo brasileiro que estuda isso com bastante com estudos muito legais sobre isso. E aí aqui já é um estudo do ano passado, né, de 2016, eles verificaram que o consumo do glúten aumentou o acúmulo de gordura corporal e reduziu a termogênese e também reduziu o gasto energético. Então, de fato, possa ser que retirar o glúten por algum momento ela seja importante para fazer esse controle da gordura corporal, melhorar o gasto energético e também melhorar esse processo de termogênese, tá? Então, isso é bem importante também. Nesse outro estudo aqui, é de 2015, também em ratos. Então, todos os estudos com emagrecimento e glúten, eles são feitos em ratos, tá? O consumo do glúten, ele aumentou a resistência à leptina, que leva ao desequilíbrio do consumo alimentar. Ou seja, é por isso que aqueles indivíduos, eles às vezes tem aqueles episódios de compulsão, eles comem 5, 6, 7, 8 pães de uma vez só, 10 fatias de pizza, pratos e pratos de massas, e é uma coisa que eles não conseguem parar, porque a resistência à leptina, ela leva uma dificuldade de você se sentir saciado. Isso pode ser pelo próprio glúten em si, que leva essa resistência à leptina, como também o alto consumo da quantidade de carboidrato, que vai levando aí esse processo de compulsão. Esse estudo em humanos, ele foi muito interessante, que ele foi publicado agora em 2017, um estudo grande, numa revista importante. E eles verificaram que, assim, o cuidado que a gente tem que fazer na dieta sem glúten, porque ela pode aumentar o risco cardiovascular, porque as pessoas acabam reduzindo o consumo de fibras. O que acontece? Repito, as pessoas acham que é só retirar o glúten da dieta. Ah, tirei o glúten. E aí começa a comer 3, 4, 5 tapiocas no dia. Elas começam a comer bolachinha de arroz, bolachinha de não sei de quê, tudo com farinha refinada e nada com fibra. E aí tudo isso, esse baixo consumo de fibra por causa essa exclusão do glúten inadequada. Então, por isso que a gente tem que parar de falar assim, retirar o glúten da dieta faz mal. Não, é a retirada inadequada do glúten que é prejudicial. As pessoas fazem de forma errada. Então, por isso que a gente tem que orientar a forma correta de fazer a exclusão do glúten, a substituição, não consumir as farinhas refinadas. As pessoas passam a comer, esse biscoitinho aqui é sem glúten. Quando você vai ver, cheio de polvilho, cheio de farinha de arroz, cheio de açúcar. Então, não é porque é sem glúten que ele vai ser saudável. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, não façam isso. A gente está vendo aqui que o glúten, de fato, ele tem algumas características negativas, mas a gente tem que fazer essa substituição de forma bastante criteriosa, tá? E a relação do glúten com doenças autoimune, autismo, depressão. Então, a gente vê muito isso também nas redes sociais e também em vários blogs e várias discussões. E também alguns estudos científicos, mas a discussão ela ainda é também bastante ainda precisa de alguns estudos, mas eu vou mostrar aqui algumas dessas relações, tá? Então, esse aqui é um estudo de 2016, a relação do glúten com outras doenças, a relação da doença celíaca com outras doenças autoimunes. Então, existe sim uma relação em que o que vem primeiro, né? Então, muitas vezes, os indivíduos com doença celíaca, ele acaba desenvolvendo outras doenças autoimunes, e a pessoa que já tem uma doença autoimune, ela acaba também desenvolvendo a doença celíaca. Então, a gente não sabe o que vem primeiro, se é a doença celíaca que desencadeia outras doenças autoimunes, ou se aquela doença autoimune também acaba levando a própria doença celíaca. Porque a gente sabe que nas outras doenças
autoimune também existe a participação daquelas moléculas aquelas HLAs que eu mostrei logo no início. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, as pessoas que têm doença autoimune, normalmente eu peço para fazer a exclusão do glúten na dieta para evitar o surgimento da doença celíaca e do desencadeamento de outras doenças autoimunes que acabam acometendo nesses indivíduos, tá? Então, por isso que é muito importante a gente acompanhar os indivíduos que já têm alguma doença autoimune ou os indivíduos que já têm a doença celíaca e acompanhar também se ele vai ter o surgimento de outras doenças autoimunes concomitantes. Aqui é em relação à doença celíaca, ao consumo, a sensibilidade ao glúten não celíaca e os distúrbios de comportamento. Então, isso aqui é um estudo de 2017. Então, existe sim a relação entre o glúten e o transtorno de humor, e essa relação está muito associada com esse eixo intestino e cérebro, como eu mostrei lá naquela figura anterior, porque é óbvio, se eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal, se eu tenho uma microbiota alterada, isso pode sim levar a alterações do sistema nervoso central, autismo, ansiedade, depressão, tudo isso por causa dessa alteração da integridade da nossa microbiota, tá? E existe um outro mecanismo por trás dessa relação entre essa questão de comportamento, ansiedade e estresse, está muito associado também com essa proteína aqui, a GAD, é uma enzima, na verdade. A enzima GAD, ela faz com que a gente converta o glutamato em GABA, então os profissionais de saúde sabem muito bem o que isso significa. Então, o glúten, ele diminui a expressão do GAD. Em ter uma redução da expressão do GAD significa diminuição de GABA no nosso organismo, então a dificuldade de relaxar e um aumento da ansiedade. Então é isso que explica com que pessoas que fazem o consumo exagerado de glúten, elas são mais ansiosas. Existe sim um link entre o consumo do glúten com ansiedade. E aí por isso que a pessoa também acaba tendo muitos episódios de compulsão. Então, nesse outro estudo aqui também ele fala um pouco disso, desses mecanismos, de todas as manifestações psiquiátricas, tanto com a doença celíaca como a sensibilidade ao glúten, tá? E um dos mecanismos pode ser pela redução da GAD, né, que faria essa diminuição dos níveis de GABA. Isso leva também à dificuldade com sono, dificuldade para dormir, alteração do ciclo circadiano. Então, tudo isso também atrapalha o indivíduo. Então, imagine, se eu tenho uma alteração do meu ciclo circadiano, se eu diminuo, se eu aumento meu estresse e ansiedade, isso acaba, e a ansiedade ela tá por trás do processo de obesidade, então aquele indivíduo que já estava, ele come por ansiedade e ele piora pela ansiedade por causa do consumo do glúten, então é muito complicado a gente deixar o glúten na dieta desse indivíduo com o risco de aumentar a ansiedade ou de a gente não conseguir controlar todo esse contexto metabólico do nosso paciente. E, obviamente, eu vou até mostrar que isso é importante, fazer a avaliação do teste genético para ver os polimorfismos na GAD, porque isso, aquelas pessoas com mais predisposição, elas piorariam ainda mais com o consumo do glúten, tá? Então aqui, ó, esse estudo de 2017 falando exatamente disso, né? Eles fizeram uma avaliação, foi um estudo bem grande para fazer esse link entre o glúten, depressão e insônia. Eles viram que foi uma amostra bem representativa, assim, bem grande, foi um estudo com mais de 22 mil indivíduos. Eles não verificaram diferença dos indivíduos que faziam ou não consumo do glúten com depressão e ansiedade, mas os indivíduos que evitavam o glúten, que não tinham diagnóstico de doença celíaca, eles tiveram uma diminuição da depressão quando comparado com o controle. Eles tiveram um pouco menor de risco de depressão. Aqueles indivíduos que evitavam o glúten, mesmo não tendo doença celíaca, eles tinham menos risco para a depressão. Ou seja, o que parece que pode existir sim um link entre o glúten e os transtornos psiquiátricos, tá? Mas a gente não pode confirmar isso com 100% de certeza, mas a gente vê bastante isso na prática quando a gente faz a redução do glúten da dieta. Aqui é um outro estudo em relação às dietas,
o que que a gente deve fazer, assim, em relação para os indivíduos com a sensibilidade não celíaca ao glúten e os indivíduos com, de fato, com a doença celíaca. E aí ele faz a pergunta, assim, se todo mundo deve comer gluten free, né? Se todo mundo tem que retirar o glúten da dieta. Isso aqui uma revisão bem interessante, assim, que eu também sugiro que as pessoas leiam isso aqui, porque ele fala exatamente de várias nuances em relação a tudo isso que a gente tá conversando, inclusive até os próprios food maps. Então ele fala de todo esse contexto, ele fala do contexto também das doenças inflamatórias intestinais, fala também em relação à fibromialgia. Então é bem interessante a gente pensar no glúten também e num contexto maior do processo inflamatório. Então é muito importante a gente pensar no paciente como um todo e não de uma forma isolada ou colocar um alimento ou um fator como um vilão ou mocinho, tá? É todo um contexto que precisa ser avaliado. Então, em relação à parte genética, né, que é uma das coisas que eu mais tenho estudado nos últimos tempos, é muito importante fazer a genotipagem, sim, das HLAs de classe 2, principalmente DQ2, DQ7 e DQ8, avaliar os polimorfismos da GAD, fazer a avaliação do MTHFR, um painel completo. Por quê? Porque os indivíduos que também têm os polimorfismos na GAD, eles também, se tiverem polimorfismo no MTHFR e tiverem uma capacidade menor de metilação, por isso que é importante fazer um perfil completo, o aumento do risco para depressão é muito grande, a capacidade detoxificante desse indivíduo também é ruim e toda alteração neurológica vai ser bem prejudicial aqui, tá? Então é muito importante fazer o conjunto, por isso que toda uma avaliação mais completa nesses indivíduos, tá? E essa avaliação, repito, não é diagnóstico, ela é apenas preditiva de risco e para que a gente possa fazer as nossas intervenções cada vez mais assertivas e conseguir entender, fazer esse link, né, do nosso paciente de uma forma bem mais precisa. Às vezes ele tá numa fase bem tranquila, tá com todos os seus sintomas controlados, aqueles indivíduos, né, retirando aqueles que têm de fato problema que tem a doença celíaca. Então, os indivíduos que não têm doença celíaca, mas que já fizeram a retirada do glúten, estão se sentindo ótimos, aí passam a fazer o consumo e aí começam a desencadear diversos problemas. A gente precisa avaliar de uma forma mais completa o que está acontecendo para essas reações estarem aparecendo, tá bom? Bom, mas aí parece que eu enrolei. E aí, Nutri, fiquei confusa, vou tirar o não glúten da dieta, né? Então, assim, eu acho que eu tentei mostrar para vocês que as coisas são muito mais complexas do que a gente vê por aí na internet, que óbvio que na presença do diagnóstico da doença celíaca, na alergia ao trigo, na sensibilidade, as pessoas com síndrome do intestino irritável, fazer a retirada do glúten junto com a redução dos food maps, as pessoas com fatores de risco, as pessoas com doença autoimune ou com transtornos neurológicos, aqui saiu do Risacenso, com transtornos neurológicos, a resposta é sim, devemos fazer, mas sempre com cuidado com a substituição, para não colocar as farinhas refinadas, que esse é o grande problema. Na ausência de todos esses sintomas, na ausência de todos esses outros diagnósticos que eu mencionei, apenas para emagrecimento, a resposta é equilíbrio. Se você consegue manter-se bem com o consumo de um pão integral, se consegue manter bem com uma boa qualidade daquela farinha que você tá sendo utilizada, uma farinha orgânica, enfim, é todo um contexto que precisa ser avaliado. A gente vai pensar, obviamente, sempre no equilíbrio, tá? Pensar no emagrecimento, vou só tirar o glúten para emagrecer, não é uma boa ideia, porque as pessoas vão, se fizer de forma errada, vai acabar consumindo muitas outras farinhas refinadas também, tá? Então esqueçam essa história de farinha, esqueçam essa história de biscoitinho, pãozinho, produto industrializado, porque esse é o grande problema para todo mundo, tá? O que acontece é que a gente tem que tentar fazer receitinhas mais saudáveis, utilizar as farinhas mais saudáveis, né? Farinha de amêndoas, farinhas de índice glicêmico mais baixo, né? Então dá pra gente sim se virar, dá pra gente consumir, aproveitar os alimentos mais naturais possíveis e manter uma alimentação saudável e equilibrada e também sem
terrorismo, tá? Não é chegar e dizer pro paciente, você nunca mais vai comer, a gente conversa, a gente explica, e aí as pessoas passam a entender isso de uma forma melhor e mais fácil, tá bom? Então, aqui eu vou deixar só para vocês. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, né? Mas nós lançamos em junho de 2017, eu e o Luciano Bruno, o livro Alvos Genéticos e Epigenéticos, Estratégias Nutricionais Eficientes, que até o momento da gravação desse vídeo, ele ainda não está disponível na internet, ele a gente só vende nas nossos eventos presenciais, né, dos eventos que a gente participa, nas nossas palestras, mas em breve ele estará disponível para as vendas online e eu vou avisando por aqui também no meu canal, tá bom? E aqui estão os meus contatos para as mais informações que vocês queiram. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. Também peço para seus amigos se inscreverem, porque eu vou fazendo mais aulinhas. E se vocês gostam desse modelo de aula também, vocês podem me falar, que aí eu vou fazendo mais aulinhas como essas e deixando as referências. E a gente vai esclarecendo com mais ciência as coisas que estão sendo difundidas por aí pela internet, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!